Bom dia. Bom dia, Bom bom dia, dia. Carlos. Na aula, galera, eu parei nas propriedades fisiológicas do som, certo? Ainda vou resolver muito exercício da apostila, mas eu achei uns exercícios aqui mais convenientes para a gente resolver antes de ir para a apostila, tá? Tem muita aula hoje também, né? Então, o que não vai faltar é aula hoje, ainda hoje, para ir para a apostila, tá? Eu selecionei uma meia dúzia aqui que são mais teóricos, né? Sobre esses assuntos aqui. Então, recapitulando, né, eu falei de três propriedades: intensidade, que está relacionado com energia, com amplitude, né? É, altura, que está relacionado com som agudo e som grave, voz grossa e voz fina, e timbre de voz, que é a identidade da voz. Beleza? Aí eu dei um exemplo lá no simuladorzinho lá, né, que eu se eu o que seria uma onda de maior energia, né? Então eu dei um exemplozinho lá no simulador, né? O que seria isso? Uma onda de maior energia. Seria eu chegar aqui e movimentar isso aqui com uma. Vou colocar isso aqui mais lento. Tirei o amortecimento já. Seria eu chegar aqui e levantar isso mais, né? Ou baixar, né? Levantar com uma maior amplitude, certo? Isso que seria transferir mais energia, trem vacaiada, hein? Seria transferir mais energia para a onda, tá certo? Então chegar aqui e fazer uma amplitudezinha pequena, transferir X energia, certo? Outra coisa é chegar aqui e fazer uma amplitude maior. Aí você transferiu bem mais energia para a onda, né? Então, intensidade está relacionado com isso, beleza? Pena que não tem nenhuma outra analogia às outras qualidades fisiológicas do som, né? Então, intensidade está relacionada à amplitude, à energia. Ele até dá um exemplo aqui, né? Falando sobre isso, né? Maior amplitude, né? Maior intensidade, grande intensidade, é o certo. Quando a gente fala, a gente está querendo se referir a um som que está alto, né? Entre aspas, né? Fisicamente errado, na verdade a gente deveria falar que o som de grande intensidade, está incomodando, tá? Então o certo é falar som de grande intensidade. Então abaixar o som, entre aspas, seria diminuir a amplitude, diminuir a intensidade do som. Então o certo seria falar que o som está intenso. Não, o som está intenso demais, vamos diminuir a intensidade dele. Aí você mexeria no volume do aparelho, isso que é o jeito correto de falar, tá certo? É um dos nós vai lá da física, né? Então, que falar volume alto, volume baixo tá errado, tá? Vocês vão ver por quê. Volume intenso, né? Som intenso, né? Forte ou fraco está relacionado com intensidade, tá certo? Então, o som está muito intenso, vamos diminuir a intensidade do som. Tanto que se, né, teve uma festa numa região aqui, essa multa ela é cara pra caramba, ela é em torno de R$ 5.000. Aí dois conhecidos meus tomaram uma multa numa festa, bem antes de pandemia, tá, gente? Bem antes de pandemia, numa festa aqui em Aí, dois colegas, dois conhecidos, um sobrinho, né? Meu sobrinho e o outro amigo dele. Por isso que eu falo que é conhecido, é um amigo dele que é conhecido. Cada um deles tomaram uma multa em torno de R$ 5.000 em função não, o som a multa de som foi pequena, foi mil, não, perdão, confundi, foi cento e poucos reais, porque não tinha um aparelho para medir a intensidade sonora, né? Então foi colocado que o som estava, acho que pegou a multa mais leve em relação ao som, porque não tinha o aparelho que mede a intensidade, que a gente fala os decibéis da onda sonora. A outra, a, a outra multa que eles tomaram, que foi 5.000 e pouco, estava relacionado com obstrução da via pública. Na verdade, a praça estava fechada e os carros estavam parados com o som ligado, né? Aí acho que eles ficaram com raiva do som e multaram por causa do estacionamento. Aí tem uma multa relativa à intensidade sonora, né?
Mas você tem que ter o aparelho para medir a intensidade sonora, que você vai medir a energia do, 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 do som, beleza? Aí eu vou citar algumas situações aqui, que eu acho que eu já até mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo para vocês linkarem a isso aqui que eu tô falando, beleza? Então isso aqui seria intensidade auditiva. Então deixa eu ir lá e já mostrar isso, que vocês já vão associar ao conceito correto. Quer ver? Tem uma parte que eu falei de ondas, tá? Apareceu aí. Tudo tem a ver com. Deixa eu ver se consigo melhorar só um pouquinho aqui. Isso. Tudo tem a ver com o tempo de exposição. Então esse nível sonoro em decibéis aqui, ó, é a energia que eu estou medindo. É uma unidade, decibéis é uma unidade de medida de intensidade sonora. Aí se fala do tempo de exposição, né? Dependendo da energia, o tempo de exposição, né? Então tem várias situações aqui, né? Obviamente, quanto maior a energia, tem que ser, menor é o seu tempo de exposição. Agora você pegar aqui, eu posso ficar até 8 horas ouvindo um som de 85 decibéis. O que, que seria a mais ou menos 85 decibéis? Uma avenida movimentada, né? Um tráfego pesado, né? Pátio, pátio de aeroporto, isso é meio relativo, tá? Você não pode ficar perto de um avião de jeito nenhum. Isso aqui é som, né? A Alckmin é bem antigo esse termo. Mas eu peguei numa fonte recentemente de saúdeauditiva.org. No volume 5, só para a gente ter uma noção, o volume 5 já é uma energia bem alta. Um piano tocando, uma furadeira. Então, um show, dependendo do show que for. Então, tem alguns exemplos aqui. Ó. Você falar sussurrando já é 20 decibéis. A área residencial à noite, que geralmente é mais silêncio, 30, 40, perdão. A sala silenciosa é uma sala de aula com ninguém conversando. O pessoal conversando muito pouco, né? É, conversa a 1 metro de distância, automóvel passando a 20 metros de distância, né? Então, quem passa o dia todo num trânsito aí já pode ficar no máximo 8 horas, beleza? Então, fone de ouvido, quem tem que ficar usando, infelizmente, é um pouquinho prejudicial, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de som. Aí eu até falei com vocês sobre som de ouvido, isso já passou, né? Eu falei com vocês, beleza? Então tá aí, intensidade está relacionado com isso. E a altura, o que a gente usa errado demais, som grave é a voz grossa e som agudo a voz fina, tá? Então quando eu estou falando que o som tá alto, então eu tô falando que a voz tá fina, né? A voz tá fina. Som alto, na verdade, é uma voz fina, é uma nota mais aguda, né? É uma voz mais fininha. E um barulho mais grave, né? De menor intensidade, de menor frequência, perdão. Menor frequência, certo? Então, se você for falar de um instrumento musical que o som é mais agudo, você está falando de altura, tá? Então, a altura, quando eu falo de altura, é isso. Ah, o som está alto. Então, essas questões caem demais, porque o pessoal já está acostumado a falar, ah, o som está alto. Né? E falar som alto significa falar som agudo. A altura está relacionada com frequência. Pensa em altura como sinônimo de frequência, galera. Tá? Então, a voz da criança é uma voz de alta frequência, som agudo. Geralmente, lógico que não é regra, né? A voz da mulher é de maior frequência, geralmente é maior frequência, que é uma voz mais fina. Geralmente, é lógico que não é regra, né? A voz do homem geralmente é um pouco mais grossa, né? Foge a regra, uma voz que eu acho maravilhosa, Ana Carolina, cantora Ana Carolina, já é uma voz mais grave, né? Então tá aí, beleza? Ah, tem uma outra cantora também, cantora, fugiu o nome aqui agora, que a voz é fina. Então tá aí. E o timbre de voz, ele é o seguinte: a mesma nota musical emitida por um violino e um piano, a mesma nota, a mesma frequência, você consegue distinguir. O timbre é uma coisa que cai demais também. Ele está relacionado com. É como se fosse a identidade da voz. Quando você liga, se você fala alô, você já sabe quem que é. Ah, fulano.
Você já sabe quem que é, você já identifica a pessoa pela voz, né? A voz de um irmão, de um pai, de uma mãe, de alguém que tem, né, próximo ao seu convívio, rapidamente você identifica. Parece que você consegue armazenar aquele jeito da onda. Aí eu te falo que é muito bonitinho a gente desenhar a onda assim, como a gente costuma fazer, ó, né, achando que ela é sempre bonitinha, redondinha, mas não, tá? Ela tem que ter uma região que se chama de crista e ela tem que ter uma região que se chama de vale. Então, por exemplo, essa parte aqui mais de cima aqui, ó, parte mais de cima aqui é a crista. Aqui é vale. Mas olha as pernadas que ela dá para baixo aqui. Então, essa parte mais para baixo eu chamo de vale, essa parte de cima eu chamo de crista. Então, se você for pegar aqui, ó, começaram juntas. Aqui eu já tenho outra onda, ó. Então, eu tenho a mesma frequência nas duas, porém eu consigo distinguir uma da outra. Tipo, geralmente mãe e filha, pai e filho. Meu irmão, pra você pegar um áudio, eu conversando com meu irmão no WhatsApp, no áudio. Você só sabe de quem que é o áudio, né? Você só consegue identificar o áudio por causa do número do telefone lá. Porque se eu ouvir um áudio dele, é a mesma coisa que ouvir um áudio meu, né? Então, por quê? Porque geralmente os irmãos têm geneticamente semelhantes, né? Tem a cavidade do pescoço, a estrutura das cordas vocais aqui em volta do pescoço são semelhantes. Então isso acontece também com pai e filho, né? Mãe e filha, mas é mais frequente entre irmãos, né? Então Ô, tá aí. ô, Carlos, Oi. tipo, quanto mais decibéis, mais agudo é ou mais grave é? Quanto mais decibéis, aí a gente tá falando da primeira aqui, da intensidade, que na verdade é amplitude, né? Então quanto mais decibéis, mais amplitude é. Então mais energia é. Então suas cordas vocais perdão, seus tímpanos, né? Eles vão, eles vão movimentar mais, tipo assim, eles vão corresponder a essa amplitude aqui, essa amplitude. Se fosse a primeira ondazinha, imagina o tímpano do seu ouvido, uma membranazinha, como se fosse de um tambor. Aí, a primeira onda, o seu tímpano ia vibrar um pouco. A segunda onda, ele ia vibrar bem mais. Por isso que pode romper o tímpano, né? Como se você batesse com muita força na membrana do tambor e ela rompesse. Então, quanto maior decibéis, maior é a amplitude da onda. Não necessariamente, eu chego nessa pergunta, frequência. Quando você mexe na energia, você não mexe na frequência da onda. Se o som é agudo e você aumenta os decibéis, continua agudo. Se o som é mais grave, né? É, e você aumenta a energia dele, é a mesma coisa que pegar, por exemplo, uma cantora de voz bem fina e botar o volume no talo. Você não mexeu na voz dela. Você não mexeu na frequência. Continua aquela voz fina. E o mesmo para a voz grossa. Então, a amplitude significa o seguinte: isso aqui pode ter a altura que for, essa crista. Ela só que é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma onda, duas ondas, três ondas, né? Eu posso fazer isso aqui, essa amplitude aumentar bastante, desde que tenha três ondas do mesmo jeito. Então eu não mexi na frequência. Porque continua tendo três ondas acontecendo aqui. Vamos supor que isso aqui está acontecendo em um segundo. Em um segundo ele foi lá e fez uma, duas, três ondas. Aí eu aumento a energia, aumento o volume, aumento a intensidade, que é a mesma coisa. Continua tendo três ondas. Só que três ondas autônomas, né? Vai lá embaixo, a crista vai lá em cima e o vale vai lá embaixo. Isso seria aumentar os decibéis. Por isso que se uma onda com alto decibéis entrar no meu ouvido, vai fazer a membrana vibrar muito. Ficou mais claro aí? É que, tipo assim, teve uma vez que o meu avô, ele tinha uma caminhonete a diesel que tirou o escapamento dela. Aí colocou, tipo, direto, sabe? Sim. E a polícia parou uma vez e ele levou multa e na multa o policial tava com um aparelho lá que media Que mediu os o decibéis. aí ele entregou um gráfico pra gente e tal, falando que não podia, que o barulho é muito alto, perturbava.
Então, tipo assim, como o barulho era um barulho, era bastante alto e era bem grave, né? Que era aquele É, tó, 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 sabe? sei, sei. Então, ele sendo grave assim, ele modifica alguma coisa no decibéis? É, no caso ele tava com maior energia também, né? Porque já tá. Você tirar o escapamento, já sai direto do motor, não tem abafador, não tem silenciador, não tem nada, né? Que acaba a gente colocando. Então, já saiu direto do motor. Então o som provavelmente ele vai estar mais agudo e com maior energia. As duas coisas. Moto de trilha. Você tá doido. Tem hora que você... E o pessoal adora fazer isso. Olha que essa lei não leva muito a sério, por exemplo. Você vê, tem hora que você escuta um barulho e fala assim, nossa, um motão, né? Quando você vai ver a moto de entrega, simplesinha às vezes. Mas eles trocam o escapamento para ficar aquele barulhão de moto, parecendo moto de trilha, né? Que aí mexe na frequência, né, e nos decibéis. Por isso que é proibido. Agora eu não sei detalhes, eu posso olhar depois de falar da multa, por exemplo, de tantos, igual velocidade. Ah, passou 20% da velocidade, aí é X reais. Passou 50% da velocidade. Ah, tava 100% da velocidade, tava mandando passar 60 km por hora, o cara passou a 120. Então a multa vai só aumentando. No caso dos decibéis, eu acho que também. Por isso que o aparelho é fundamental. Ter o aparelho lá para medir, que senão você não pode multar. Só de ouvido você fala assim, ah não, tava alto os decibéis. Só de ouvido não, você teria que ter o aparelho para medir. Por isso que ele te deu um gráfico e tudo mais, entendeu? Então é por isso. Você está saindo da explosão do motor ali, sem cano de descarga e nada, né? Beleza? Na beleza, obrigado, viu? Nada, é bom você dar esses exemplos que ajuda a gente a distinguir o que é uma coisa da outra. Pode ser que ele tenha mexido nas duas coisas. Na intensidade, né? E que é o que multou, é o que o cara mediu. O cara não consegue medir frequência, né? Não é objetivo medir frequência. Não faz sentido medir frequência e te multar, porque você pode estar, né? Um adulto pode estar do lado de uma criança, estão conversando na mesma intensidade, né? Na mesma intensidade, na mesma energia, só que a voz da criança é mais fina, vai dar um gráfico com maior frequência. A voz do adulto é mais grossa, vai dar um gráfico com a intensidade, com a frequência menor. Então, não Porque eu necessariamente. lembro certinho que ele entregou três gráficos, assim. Ele entregou um com o carro parado, um com o carro parado acelerando e outro com o carro passando. hum, É, tipo, ele gravou passando assim na frente dele a certa velocidade. que foi o que eu fiz aqui, quer ver? Aqui, naquele tabela que eu te mostrei, tem até falando. Dependendo da distância que o carro passar de você, quantos decibéis que são. Então pode ser que ali ele mediu só intensidade, né? Ele não mediu frequência. Igual eu estava falando, a frequência. Senão você vai fazer o quê? Você vai medir. Você está do lado de um. Digamos, você tem uma voz grossa e está do lado de uma criança ou de uma mulher falando fino. E vocês estão na mesma intensidade, ou seja, com a mesma amplitude. A mulher vai tomar uma multa e você não. Ou a criança vai tomar uma multa e você não. Porque a voz é mais fina e tem maior frequência. Maior frequência é produzir a onda mais rápido, né? Aqui eu tenho três ondas. Aqui ó, eu só tenho uma, duas. Certo? Só tem duas ondas aqui em cima. Aqui eu já tenho três. Então a criança, ou a pessoa que tem a voz mais fina, ela é a onda de baixo. Ela consegue produzir mais ondas em menor tempo. E a voz grossa, menos onda, né, no mesmo intervalo de tempo. Tá certo? Por isso que quem tem a voz fina sofre um pouquinho, tem uma tendência, né? Tem uma tendência, não significa que vai acontecer, ter mais problemas nas cordas vocais, ou ter que se preocupar mais com isso. Beleza? E o terceiro e último é quando é o Beleza, timbre. obrigado. Por nada, amigão. Qualquer comentário aí você me fala. Aí o timbre, a qualidade, o timbre está relacionado com a forma da onda. Tentei achar um exercício bacana aqui para fazer sobre ele, mas não achei não. O timbre está relacionado com a forma da onda, tá certo? Deixa eu ver se eu resolvo alguns exercícios aqui. Isso aqui já. Aqui, ó, isso aqui é um exemplo bacana, ó. Essa parte aqui de cima, essa onda aqui de cima é a onda tradicional. A de baixo não.
A de baixo, olha o que, que é crista. Crista é tudo que está acima dessa reta aqui, ó. E vale é tudo que está abaixo. Vamos melhorar o nosso conceito. Então, por exemplo, é, esse, se você for pegar ó, daqui até aqui, que foi a crista, é a mesma distância daqui e aqui, ó. Tem até a retinha pontilhada aqui, ó. Todo mundo tá vendo aí? Tem até a retinha Mas, pontilhada ô aqui, ó. Carlos, Oi. o ponto da crista dessa onda é qual? Nessa de baixo. Nessa aqui de baixo, sim, o ponto mais alto você não tem, ó, você tem dois, ó. Mas a vibração que é pro lado de cima da reta principal aqui, ó, isso aqui tudo pra mim é crista. Né? Tudo isso aqui pra mim é Carlos, crista. e esse ponto de baixo aí onde você tá pondo é o quê? Não seria um Esse, vale, não? você fala, esse Não, aqui enfim, é não é isso. porque tá do lado de cima da reta. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser exatamente a mesma nota musical, só que por instrumentos diferentes. Então, aqui eu tenho quantas ondas? Eu tenho uma, duas ondas, certinho. E aqui também tenho uma crista avacalhada aqui, esse trem, mas está do lado de cima da reta, mais um vale, mais uma crista, mais um vale. Eu tenho aqui embaixo duas ondas e aqui em cima também. Então significa que eu tenho mesma frequência, né? Mesma frequência. Mas a gente vê que é instrumentos diferentes, totalmente diferentes. Poderia ser a mesma nota musical tocada por instrumentos diferentes. Então, eu não trato isso aqui como se isso aqui fosse uma ondinha, isso aqui fosse outra, não. Essa parte de cima toda positiva aqui, ó, eu chamo de crista, e essa parte negativa toda aqui eu chamo de crista, ó. Tá? Então ficou meio estranho aí, né? Mas é pra você acostumar que a onda pode ser bem estranha, a zona mesmo. Só que você tem que olhar que o que tá. Se você traçar uma reta aqui, ó, no meio dela, imaginária aqui, o que está acima é crista, o que está abaixo é vale. Né? A gente está acostumado a achar que tudo é bonitinho, que a onda é sempre bonitinha assim, né não? Beleza? Eu tenho alguns exercícios aqui para vocês que não é do material, mas a gente vai resolver alguma coisa do material hoje. Mas que eu achei fundamental a gente resolver para ilustrar isso aí, tá? A primeira questão é essa daqui, que ela fala, deixa eu ficar de olho no horário aqui, que ela fala, cadê o Antônio? Que ela fala sobre, vamos lá então, um aparelho de som está ligado no volume máximo, onde a gente tem mania de falar que o som está alto, e não é certo falar isso. Costuma-se dizer que o som está alto. Fisicamente essa afirmação está o quê? Incorreta, tá? Alto, altura é sinônimo de frequência, tá certo? Então, quando você colocar, você vê que estão falando de som alto é o som grave, é agudo, perdão, tá? Agudo, alta frequência. Vamos escrever isso aqui que eu acho melhor, né? Acho que a gente memoriza mais, tá? A gente memoriza mais que é o seguinte, toda vez que eu falar sobre altura, o som está alto, isso aqui é alta frequência, tá certo? É alta frequência. Isso, alta frequência significa som agudo, tá? Então esse volume máximo aqui tá errado. O correto seria você falar que o som tá intenso. Intensidade. Então tá correta? Não, não, não. Incorreta, porque o som alto é um som fraco? Não. Incorreta porque um som alto é um som de alta frequência, né? Ou grande frequência, né? Então o correto seria essa daqui, ó. Certo? Então, baixa frequência é aquele. Se fosse voz, é a voz grossa. Né? Então é o som grave, tá certo? E alta frequência é a voz fina. Fina entre aspas, né? Que é o som agudo. Certo? Tranquilos?
Isso aqui cai muito no Enem, cai demais no Enem. Eles adoram cobrar essa parte de ondas aqui, tá? Adora. E eu tô indo de trás para frente aqui, porque os últimos são os de. Esse aqui é um exemplo. Ó, sons emitidos por dois instrumentos musicais diferentes, né? Uma flauta e uma clarineta podem ter. Então, olha só, instrumentos diferentes podem ter a mesma altura? Sim, porque podem emitir a mesma nota musical, tá? Mesma intensidade, mesmo timbre? Mesmo timbre não, sabe por quê? Porque eu consigo identificar quem que é a flauta e quem que é a clarineta, né? Então, o mesmo timbre? Não. Então, se ele tivesse o mesmo timbre, teria o mesmo formato de onda, tá? Então, eu não conseguiria eu não perceberia a diferença entre uma nota musical da flauta, do violão, do piano ou da clarineta, tá? Então não pode, dois instrumentos diferentes nunca podem ter o mesmo timbre, tá? B, mesma intensidade, pode ter até a mesma energia, tá? Mas o mesmo timbre não. Mas nunca a mesma altura. A mesma altura, entenda como mesma nota musical, mesma nota musical. Então sempre pode, né? Ser mesma altura, de novo, né? Eu posso produzir a mesma nota musical, perdão. Posso produzir a mesma nota musical. Não pode ter o mesmo timbre, senão eu não identificaria. Então, mesmo timbre, não. Mesma altura, sim, posso fazer a mesma nota, nenhum nem outro. Mas eu identifico quando que é na flauta e quando que é na clarineta. Mesma intensidade? Pode ter a mesma energia. Mas nunca o mesmo timbre, ó. Isso é certo, ó. Mas nunca o mesmo timbre. Senão não faria sentido eu tocar uma flauta e tocar uma clarineta, se tivesse o mesmo timbre. Então, mas nunca o mesmo timbre, tá? Então é ela. Mesma altura, tudo bem. Mesmo timbre, nunca, tá? Porque é uma forma de você, o timbre é uma forma de você identificar, perceber quem está falando, tá certo? Então, pode ter a mesma nota musical, que é a mesma altura? Sim, pode. Pode ter a mesma energia, que é a mesma intensidade? Pode. O timbre nunca, tá? Então, mesma altura, você pode colocar aí, significa o quê? Mesma frequência. Opa. Significa mesma frequência. Isso pode, dois instrumentos podem ter a mesma nota musical, a mesma frequência. Tá certo? Então, isso é possível. Tá? Isso aqui está relacionado com altura, né? Mesma energia? Pode. Mesma significa mesma amplitude. É isso que eu queria que vocês sempre pensassem, amplitude. Toda vez que eu falar de mesma amplitude, você vai entender como mesma energia, tá? Mesma energia ou mesma intensidade, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que mesma intensidade, beleza? Então tá aí. E aqui é outra qualidade. E o timbre é o formato da onda. Tranquilos? Eu tenho mais um desses três. Não, tem não. Depois eu vou pegar mais na apostila e resolver. Tranquilos? Bem, gente, eu acho que já tá dando um tempinho aí. Eu atrasei um pouquinho. Vamos resolver só. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui foi o último que eu resolvi na aula passada, semana passada. Aí eu tenho mais alguns para resolver aqui, tá certo? Tem 2 minutinhos, né? Resolver só um aqui que ele é tranquilão. Então, ele é tranquilo aí, ó. Uma corda de 4 metros de comprimento. Tudo isso aqui tem 4 metros de comprimento.
fixa em uma de suas extremidades, tá? E é posta em vibração através de um vibrador harmônico, que é essa coisinha aqui, ó, simples, cuja frequência seja de, ela vale 10. Então esse cara aqui, ó, que está produzindo a onda, e ele está produzindo uma onda de 10 Hz. A corda toda tem 4 metros de comprimento, ou seja, 4 metros de comprimento não é o comprimento de onda, é o comprimento da corda, tá certo? E ela está fixa aqui, tudo bem. A figura mostra uma fotografia da onda formada pela primeira vez na corda. Ok, ou seja, não bateu lá e refletiu ainda não. A velocidade de propagação dos pulsos na corda é quanto? Olha só, o que eu preciso para calcular essa velocidade? V lambda F. A frequência eu já tenho. Falta o comprimento de onda. Quantas ondas eu tenho aqui? Crista vale uma. Crista vale duas. Então esses 4 metros aí, ó, eu consegui desenhar duas ondas. Todo mundo visualizou aí? Então qual que é o comprimento de onda, galera? Hã? Qual que é o comprimento de onda aí? 2 metros? 2 metros. Eu consegui desenhar duas ondas aqui, né? Então, 2 metros cada uma, tá? Então fechou. V lambda F. Comprimento de onda 2, tá, já está em metro, vezes a frequência. 20 metros por segundo. B de bola. Tranquilos? Simples assim, tá? A única tensão que você tinha que ter em relação ao comprimento. Comprimento da corda é uma coisa, comprimento de onda é outra. Ficar esperto para ver quantas ondas tem aqui. Tranquilos? Beleza? Tranquilos, né? Aí temos mais 2 aulinhas hoje. Dá para encerrar aqui agora, né? Senão eu vou atrasar todas as aulas até chegar nas suas aí. Beleza? Então vou resolver mais alguns exercícios e vou resolver alguns da apostila de vocês. Tá certo? Nesse estilo aí. Beleza? Próximo exercício, porém, próxima aula é isso aí. Beleza?